Olá amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva, nesta segundona. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Jornal e obrigado a você que é leitor, que é leitora da nossa Gazeta de Limeira. A partir de agora, iremos abordar o Campeonato Brasileiro, abordaremos também a campanha da Internacional na Copa da Federação e muito mais para você aqui na Segunda Esportiva. Tem uma entrevista também legal no programa dessa noite, tenho certeza que você irá gostar, tá bom? Daqui a pouco eu solto a enquete, vou soltar antes aqui o nosso glorioso Edmar, que foi para São Paulo assistir um 0-0, um presentaço de Dia dos Pais que ele recebeu, que ele não sabia esconder a alegria, a felicidade dele, mas esse é o Edmar, não tem o que fazer, ele inventa. Tá certo, Edmar? Boa noite, seja bem-vindo. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva, como diz o Muricy Ramalho, meu nome é Trabalho, né? Mas olha, foi bacana, doutor, em especial, eu acho que, até comentei hoje no painel esportivo, né? Antes, feliz Dia dos Pais para o doutor e para todos aqui. Do nosso programa, com exceção do Denis Suidetos, quer dizer, registrado não tem nenhum filho, né, que a gente acredita, né? Mas, enfim, doutor, sobre a Internacional, eu até comentei hoje no painel esportivo que a Inter tem que comemorar muito esse ponto, porque olha, o que o Audax jogou contra a Internacional foi impressionante. Além das grandes defesas que o Rafael Pim fez, até no final do jogo, o João Vitor Fedato bateu um papo com ele e até comentou que se ele tivesse no Cartola, ele teria mitado, né, pelo número de defesas que fez. E os dois gols impressionantes que o time do Vampeta acabou perdendo, né? Um deles, doutor, inacreditável, né? O Dieguinho entrou na área, bateu, o Rafael Pim espalmou, o Dieguinho levantou e o Fábio, jogador de 1,95 m mais ou menos, ele o gol, assim, não tinha mais ninguém. Ele conseguiu cabecear para fora, então a Inter traz um ponto precioso de Osasco. Curiosamente, os dois confrontos entre Inter e Audax terminaram no 0-0. A Inter se mantém na liderança e sábado pega o Atibaia. Tem 2 jogos em casa agora. Atibaia e Desportivo Brasil, ganhando os 2, a Inter se classifica para a próxima fase com 3 rodadas de antecipação. Sobre a torcida Interror, um belo gesto da torcida que tem o comando do Renan Lima, né? 250 litros de leite foram arrecadados do dia 1º de julho até o dia 5 de agosto e foram levados ao Recanto do Idoso, lá no Jardim Santo André. E o Renan Lima, através da Interror, está precisando de um freezer, porque mais ações como essa serão feitas. Então, quem tiver um freezer aí para ajudar a Interror, pode entrar em contato com o Bar da Grade no 3702-3334, facinho de decorar esse número, ou pelo próprio celular, o 971711469. Parabéns ao Renan e à Laís Angelotto, que participou, né, representou a Inter no primeiro encontro de mulheres de arquibancada, que foi no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Outro destaque, doutor, o limeirense Samuel Nascimento, né, corredor, está vivendo um grande momento na carreira, foi para os Estados Unidos, ganhou 3 corridas, depois, no último fim de semana, no penúltimo, ele acabou ficando em segundo lugar na corrida 21 quilômetros Marathon em São Paulo, e ontem ele correu na principal prova de Campinas, que é a corrida do Boldrini, que é uma corrida toda beneficente, com o dinheiro arrecadado indo para o Hospital Boldrini, e ele ficou atrás apenas de um queniano. Então ficou em segundo lugar o Samuel Nascimento, 30 minutos, 35 segundos. Ele acabou ficando atrás do queniano Kiprop Mutai, que fez 30 minutos e 29 segundos. Então chegou praticamente junto com o queniano, e a próxima prova do Samuel será a maratona 42 quilômetros em outubro na Argentina. Então o Samuel está voando, uma pena que não tem patrocinador. Eu gostaria muito que alguém pudesse ajudar o Samuel Nascimento, que hoje, ao lado da Adriele Arruda, os dois são os principais atletas do atletismo de nossa cidade. E para fechar, doutor, o basquete feminino. O atletismo brasileiro ganhou apenas uma medalha no Mundial, né? Uma medalha... Não é ainda fácil. de uma modalidade desconhecida, né? Não muito praticada. É impressionante, é uma pena, né, doutor? E dentro deste fracasso do atletismo no Mundial, um fracasso também do basquete feminino do Brasil, que é comandado pelo Carlos Lima, estava suspenso. Aí participou da Copa América da Argentina, ganhou os 2 primeiros jogos. Ganhou da Venezuela, ganhou da Colômbia, deu-se a impressão de que o Brasil iria para o Mundial. Aí foram 4 derrotas consecutivas, perdeu para Ilhas Virgens e na disputa do 3º lugar perdeu para Porto Rico. Então essas 4 derrotas seguidas fizeram com que o Brasil fosse eliminado e não pudesse participar do Mundial da Espanha do ano que vem. Então que decepção
para quem gosta do basquete feminino. Aliás, falar em basquete feminino, você fez uma matéria o ano passado, né, das meninas que estavam treinando aqui na nossa região. Exatamente, com o Antônio Carlos Barbosa, aí mudou o comando técnico. Ele já estava bem triste, assim, né? Desanimado, né, com a situação do basquete feminino. Né? Doutor, eu acho que o basquete feminino sofre como o futebol feminino. Eu acho que o esporte que envolve mulheres é um esporte que tem muita dificuldade. Porque eu vejo todo mundo valorizando apenas os homens. Você vê a dificuldade do futebol feminino, a dificuldade do basquete feminino, apenas o vôlei. Queira ou não, é o esporte que mais na televisão atrai patrocinadores. Então, nesse aspecto, o vôlei feminino está em alta, Superliga com grandes patrocinadores, mas as outras modalidades sofrem muito. Perfeito, perfeito. Então, aí os destaques do Edmar. Lembrando que no meio da semana passada, né, o grande assunto foi a eliminação do Palmeiras da Libertadores da América. E aí, Roberto, eu vou até deixar essa pergunta para a nossa enquete. Eu queria que você também desse a sua opinião em relação a isso. A torcida do Palmeiras, nesse começo de semana, pedindo a cabeça do diretor de futebol, do Alexandre Matos, né? E o Cuca tem sido preservado até agora, mas o Cuca tem escalado muito mal, tem sido incoerente com as escalações. Evidente que quem esteve em campo foram os jogadores. O Cuca não joga, o Matos também não joga, mas esquecendo os jogadores, que foram, evidentemente, os grandes culpados pela eliminação. Se você tivesse que eleger um culpado pela eliminação do Palmeiras, quem você elegeria? O técnico ou o comando de futebol? Porque essa é a dúvida que está pairando na cabeça de muitos torcedores. Ou seja, o Palmeiras contratou mal e quem contratou mal deve ser afastado, ou o técnico Cuca já não é mais aquele treinador adorado e idolatrado pela torcida. Então, se você tivesse que eleger um culpado, quem foi o maior responsável pela eliminação do Palmeiras? Foi o Cuca ou foi o Alexandre Matos? Ligue, participe da nossa enquete a partir de agora. Daqui a pouco o Edmar ele vai mostrar também, tem uma camisa bonita aqui para sorteio e mais prêmios no final do nosso programa. Bem-vindo, Roberto, mais uma vez aqui para o Segundo Esportiva. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Olha, Beto, eu estive no jogo do Barcelona e Palmeiras. Sim. E realmente foi uma decepção. Até a hora que eu vi a escalação, né, que até então a gente não sabia, lá no estádio é difícil você pegar a rádio, né, eles cortam o sinal por causa da TV e tal. E a hora que eu vi 4 atacantes, né, a escalação do Palmeiras com 4 atacantes, eu falei para os meus filhos, nós vamos sofrer hoje. Né, porque eu não vi, me perdoe, mas até hoje eu não vi nenhum time entrar com 4 atacantes. Não vi. Se algum de vocês lembrarem de algum, vocês me falam. Mas você pode virar para 4 atacantes 15 minutos do segundo tempo, no desespero, alguma coisa assim. Mas você entrar com 4 atacantes, eu nunca vi isso na minha vida. E você falou muito bem. O Cuca mexe, está mexendo muito mal, mas escalando muito mal o Palmeiras, né? E para mim a responsabilidade é 100% dele. Aliás, o castigo vem a cavalo, né? O seu Cuca, acho que foi Edmar que falou no programa retrasado, que a partir do momento que começou a balançar o Eduardo Batista, ele foi a público e dizer, olha, estou liberado, né? Então o castigo vem a cavalo. O Cuca, segundo informações dos bastidores aí, o Cuca é um tipo Emerson Leão, esse tipo de treinador que é bom para uma temporada. 2 ele se torna insuportável, né? O Cuquinha diz que é mais ainda. Então, Cuca e Cuquinha diz que é mais ainda. Eu conversei com o amigo Zé Pascoal, que por muito tempo foi dirigente da Internacional. E quando o Cuca veio para o Palmeiras, o Zé Pascoal falou para mim, a pior coisa que vai acontecer para o Palmeiras é o Cuca ter voltado. Porque o Cuca é problemático, né? E realmente, a gente vai contando os fatos agora e a gente vê que, né, tem problema. Afora tudo isso, o problema político do Palmeiras, né? O Alexandre Matos se aliado com a Leila, que é Gagliotti, o atual presidente, que quer ser reeleito. Afora isso, o Paulo Nobre deixado de escanteio, né? Então começou a briguinha política ali dentro do Palmeiras. A Mancha agora parece que se manifestou, mas ela está muito em cima do muro com relação ao presidente, até porque eles não podem nem ver o Paulo Nobre, porque o Paulo Nobre foi um dos dirigentes e presidente que peitou a Mancha Verde. Então, realmente, os bastidores do Palmeiras estão bastante conturbados, principalmente a parte política.
Porque quando o Cuca veio, e vale muito aquela frase do, não é Nelson Gonçalves, Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Só tinha um que era contra a vinda do que era contra a vinda do Cuca, que era o Mustafa. Que o Mustafa, quer queira que não, ainda dá seus gritos lá por dentro. E ele queria o Vanderlei. Mas ele foi voto vencido, 99, lá, 200%. Até eu queria o Cuca, né? Mas eu acho que chegou a hora, eu acho que o Cuca deveria ser demitido, sim, porque ele é o principal responsável. O problema que está acontecendo é que ele fez um senhor de um contrato com o Palmeiras, né? Eu não digo financeiramente, mas ele amarrou muito bem. Me parece que ele veio pelo mesmo salário que ele estava o ano passado. Só que ele fez grandes amarras de multas no contrato dele e tal, então ficou um tanto quanto difícil a cabeça dele. Até porque ele colocou, né, antes ele já tinha dito, na saída do Felipe Melo, ele tinha colocado quase que o cargo à disposição, ou é ele ou é eu. Depois veio essa derrota e ele, de novo, colocou à disposição da diretoria. Como se quisesse provocar uma situação, Roberto. Exatamente, né? Eu sou vítima, né? Sim. Então, se é eu que não estou dando, eu que saio, tal. E o galinhote lá, o presidente, é um banana, né? Um banana que está vendo que está deitando e rolando na cara dele, está deixando pessoas, né? Funcionários a tomar conta do Palmeiras, que é o caso do Alexandre Matos. A gente fica falando do Alexandre Matos, tal, mas foi muito dinheiro colocado na mão dele para pouco retorno. Muito dinheiro. Mas ele também tem sua parcela de culpa, então, na sua opinião? Tem a parcela de culpa. Mas, Beto, de tudo que ele trouxe, olha, Beto, agora que tudo aconteceu, você fala, mas você está falando agora, com algumas pessoas que estão falando. Eu faria exatamente tudo o que o Palmeiras fez. Contrataria todos os jogadores, contrataria o Cuca, da mesma forma, né? Eu acho que o Palmeiras cometeu 2 erros cruciais. Uma que foi a chegada do Eduardo Batista. Aquilo ali foi fatídico, né? Eu acho que se o Cuca saiu no final do ano, devia ter uma conversa com ele, você volta daqui 90 dias, tal, fica o Alberto aqui, que já conhece o elenco, o Alberto já gostaria de ser treinador, ficaria 90 dias, fizesse alguma coisa. Então, o primeiro erro. E o segundo e grande erro foi de não ter segurado o Gabriel. Porque, vou abrir um parênteses, o Atlético Mineiro não liberou o Lucas Prato para o Palmeiras, porque era um rival na mesma competição. E o Palmeiras liberou, né, o Gabriel para o seu maior rival. Fala, mas por causa de salário e tal. O Palmeiras foi buscar Felipe Melo, pô. Sim. Então, eu prefiro gastar 500 com um menino de 23 anos do que gastar 500 com um jogador de 32 anos de idade. Mas como o dinheiro não é deles, né? E vem o jogador com status, deu no que deu. Então, eu acho que esses 2 erros que o Palmeiras cometeu, eu traria todos esses jogadores que o Palmeiras trouxe. Eu traria. Só que, por exemplo, eu traria um lateral, que nós não temos 2 laterais, que a gente não tem desde o ano passado, tal. Então, não tenho que criticar os jogadores. Se não deu certo, é outros 500, né? Agora, eu acho que foram esses 2 erros cruciais. Só que você tem que saber na hora de chamar a atenção e saber na hora de mandar embora. Eu acho que esse comando falta no Palmeiras, né? De chamar a atenção, de cobrar resultado. Isso não tem no Palmeiras. Está lá jogado na mão do Alexandre Matos, na mão do Cuca e tal, e o presidente não se manifesta, está bom para ele e tal. Ele falou, ele foi na rádio e falou, mas quer dizer que a eliminação diz que nós estamos todos errados? Não, só ele que está certo, né? O bom do Palmeiras é que a parte financeira do Palmeiras está muito boa, está infinitamente melhor do que todos os times, é uma das boas administrações que está tendo desde a época do Paulo Nobre. O Palmeiras tem dinheiro em caixa, fechou o semestre com superávit de 30 milhões e não pegou um tostão da TV antecipado. Ao contrário de outras equipes aí que estão devendo 300, 400 milhões e já antecipou dinheiro da TV. Então, a parte administrativa e financeira está muito boa. Agora, o dinheiro não aceita desaforo, né? E o Palmeiras comprou muito e comprou muito mal. Então, alguém tem que ser responsável, sim. O seu Gagliotti tem que vir à imprensa, vir
vir a sua torcida e dizer, tomar providência, porque da forma que está, não dá para continuar. Você vai acreditar no Alexandre Matos daqui para frente? Então está bastante complicado. E o Cuca tem esses problemas, né? O Cuca, no jogo contra o Cruzeiro, ele afastou 2 jogadores, o Mike e o Luan, naquela derrota. Depois, contra o Corinthians, ele sacou o Bruno Henrique no intervalo, sendo que quem estava com o cartão amarelo era o outro volante, o Thiago Santos. Então, assim, bem típico dela, você errou, você está fora. E agora, no final de semana, ele acabou barrando o Egídio, né? E boa parte da torcida criticando o Egídio. Eu estava lá. Ninguém quis bater pênalti. Para achar 5, 6 para bater pênalti foi um sacrifício. Tá certo? E o Egídio, ele estava mal, foi mal no jogo, não estava bem e tal, mas ele deu a cara para bater. Então eu prefiro um jogador desse naipe do que um Dudu que dá dor de barriga, escora pela perna, né? Tudo quanto é decisão. Então fica difícil. Tanto é que quando acabou o jogo, o Cuca entrou no campo e foi direto assim. Eu pensei que ele ia xingar o árbitro, que para mim não teve problema nenhum tal, mas ele foi no Luan, zagueiro. E lá dentro de campo, deve ter criticado, mas deve ter chamado muita atenção do Luan, porque o Luan é batedor de pênalti e não quis bater. Sim. Você entendeu? Então aí que está, que eu acho que faltou o treinador. Não, você vai bater, eu acredito em você, você vai bater, eu acredito em você. Então, realmente, ele está deixando bastante a desejar, e o principal culpado dessa fase do Palmeiras é o senhor Cuca. Fazer mais ou menos o que o Zagallo fez naquele Brasil-Itália, dar moral para os jogadores, né? É isso que você falou, realmente. Então, se você estivesse votando a enquete de hoje, lembrando, quem que você acha que é o principal culpado pela eliminação do Palmeiras? É claro, nós estamos excluindo os jogadores. No Palmeiras seria o técnico Cuca ou Alexandre Matos, o principal diretor de futebol, aquele que vai às compras, que trouxe alguns craques que inclusive não deram certo no Palmeiras. Tá certo, Roberto, tá certo. Mais algum destaque? Não, Beto, é só isso mesmo do Palmeiras, que está fervendo a coisa lá. E recorde de público, Roberto? Não, bastante gente, parece que a torcida já está 38 mil pessoas. Faltou ainda umas 4, 5 mil pessoas. Estava muito bonita, a festa muito bonita, tal. Mas entrou água no chope. Tá certo. O time é certinho, time ajustado do Barcelona veio para segurar o resultado, veio para jogar no nervo do Palmeiras. Tanto é que a gente viu, né? O Keno acabou de perder o gol, assim, uma bola na trave, não perdeu, né? Chutou uma bola na trave, na volta eles deram uma bola na trave também. O pênalti eu não posso falar para você que eu estava longe, eu estava do outro lado, mas me parece que foi o Edu Dracena acabou fazendo um pênalti no jogador lá, que é o jogador mais rápido que eles têm lá. O gol foi uma pintura, há muito tempo eu não via um lançamento daquele. Vou falar para você, acho que desde a época do Pita. Desde a época do Pita eu não vi um lançamento daquele do Moisés. Um lançamento de 80 metros no meio de 2 zagueiros. E quem que aparece para finalizar? Sim. Um jogador que está 8 meses parado. Né? Palmeiras com 3 atacantes, com Keno, velocista e tal. Não apareceu ninguém. Apareceu, ele lançou, Dudu segurou essa bola e rolou, ele chegou e ainda... cortou o goleiro e acabou fazendo, para mim, um belíssimo gol, né? Até pelo lançamento, que hoje a gente não vê mais. Não, é verdade. Não vê mais, mas para mim foi o lançamento do... Há muito tempo eu não via um lançamento daquele. Concordo plenamente, o Roberto tem toda a razão. Muito bem, hora e vez dele, o mito, o homem do Clips, ele que distribui, radia, né? Felicidade, alegria, compaixão, né? Ele que é o nosso beduíno, o nosso expert em tudo, inclusive no lado feminino, que gosta de namorar, já declarou isso aqui no nosso programa, ele é um namorador nato, um namorador inveterado, já começou assim, veio ao mundo assim, João Valdir de Moraes. Boa noite, João. Boa noite, Beto. Boa noite ao pessoal de casa, boa noite aos amigos, um abraço a todos. Ainda bem, né? Tem gente que não gosta de mulher. Né? Eu devo estar sofrendo esse mal desde lá atrás. É verdade, João. Mas é um mito. Não é questão de mito, não. É aquela história eu digo sempre, eu não tenho pequenos vícios. E
O único Tem grandes virtudes. Que é isso? Verdade, é um pequeno... Não, e humildade é o seu forte, Jesus, realmente. O pequeno vício que eu tinha era fumar. Aham. Felizmente eu já parei, faz 19 anos. Certo. Então, não posso me queixar de mais nada. Tá bom, tá bom. Então quer dizer, quando você não atende, o César reclama muito que ele liga para você às vezes de manhã para falar alguma coisa do programa, você não atende o telefone celular. Por quê? Não, porque eu devo estar dormindo, o telefone está desligado, qualquer coisa, está carregando, qualquer coisa assim. Não por maldade, jamais deixaria de atendê-lo. Quer dizer que tanto ele como qualquer um da o seu celular, então, ele fica em alguns instantes do dia inoperante? Não necessariamente. Não? Não, às vezes... Edmar está concordando ou discordando? Não, é ele que está falando. Às Prefiro vezes, não comentar. Às vezes tá carregando o celular, está desligado. Mas não pode carregar e estar ligado ao mesmo tempo? Pode, mas não é o caso. Aí se demora mais tempo para obter o resultado da carga. Ah, eu não sabia disso. Se você desligar, ele carrega mais rápido. Carrega mais rápido. Pelo menos o meu é assim, né? Certo. Mas o meu é antigo ainda. É. Mas é bonito, eu vi semana passada, semana retrasada. Modelo 2018. Tá certo. 2018 vai sair tudo assim agora. Queria cumprimentar pela bela entrevista Janela do João desse domingo, que Gostou? eu fugia do... Era PM Décio mesmo, você lembra, né, Roberto? O que o pessoal fugia? Ele é a lambreta dele, né? Porque tinha muita gente dirigia sem carta naquele tempo, né? E ele tinha aquele amigo dele, como é que chamava lá? Não é Pironte, como é que é? E agora, ele falou, não me lembro. Era uma dupla, né, Roberto? Era uma dupla. Eles faziam... Chama ele e um amigo dele. Era o Chips da época. Era o Chips na época. Mas eles faziam... O PM Décio, e uma bela entrevista, uma bela homenagem que você prestou aí. É verdade, merecido. Eles faziam um comando, ele me falou, eles faziam um comando em 2 apenas, às vezes só ele. Colocava uns cones em determinado lugar lá e parava todo mundo. E era um negócio do pessoal cortar a volta, parar, tentar fugir. E quando tentava fugir, ele ia atrás e pegava de novo. Ele tinha uma motinha, né? Ele tinha uma lambreta. Sempre. Uma lambretinha amarela. Era a cor do trânsito, né? Uma Java, não? Não, era uma lambreta. Doutor Viotti que deu para ele de presente para trabalhar. E ele trabalhava sozinho no trânsito de Limeira. Mas a cidade era pequena ainda, né? Sim. Mas é uma pessoa espetacular até os dias de hoje, gente boníssima. Hoje em dia está plantando mandioca, está plantando alface. O mais interessante de tudo, e o pessoal pensa que é brincadeira, que ele próprio se multou. E ele andava com a multa que ele lavrou para ele próprio. Para ele próprio. Para ele próprio. Ele tirou um carro da Gurgel e subiu a rua Siqueira Campos, que era a rua da Macife, ele contando inclusive isso. A rua da Macife era contramão. Ele estava subindo e em dado momento ele falou, pera, eu estou contramão. Parou a lambreta e multou ele próprio. Olha só. Aí ele andava com essa multa para mostrar como exemplo. Ele chegou a multar o delegado. O delegado também cometeu inflação, ele multou, falou, não, o senhor tem que dar exemplo. E diante disso não tinha como, né? Aí ele parava, você ou qualquer pessoa, falava assim, eu estou multando por isso. Mas quebra o galho. Não vou quebrar o galho, porque eu multei a mim mesmo. Multei o delegado, não vou multar você? Claro que vou. É mais ou menos isso. Mas, Beto, a imprensa do Rio de Janeiro, agora falando em futebol, a imprensa do Rio de Janeiro, eu prestei atenção nesse final de semana, até comentei com o César, vi muita coisa no fim de semana em matéria de esporte. E o pessoal comentando a respeito do sócio-torcedor. A forçação de barra para se tornar, os grandes clubes, né, no caso, coloca lá ingresso a 200, 300 reais, às vezes, para forçar o torcedor a se tornar um sócio-torcedor. Porque aí o sócio-torcedor, ele vai pagar bem menos do que ele pagaria no preço normal ou aquele estipulado para forçar a barra. Não sei até que ponto isso é válido. E a verdade é que tanto as equipes do Rio como de São Paulo, enfim, as grandes equipes do Brasil, estão a cada partida ou a cada momento de partida aumentando o número de sócios torcedores, porque o ingresso fica mais em conta. Você colocou a nota do Ibis, Edmar? Foi. Eu vi essa nota, achei curiosa. O Ibis também lançou agora o sócio torcedor, o pior time do Brasil, ou do mundo, né? Não sei. Valor? R$2. R$2, não é um negócio caro. De qualquer forma, já tem algum... Legal, né? Legal, né? E como segundo destaque, o Neymar publicou uma mensagem nesse final de semana, porque o amigo dele, o Paulinho, né, jogador, foi para o Barcelona para substituí-lo.
E nessa mensagem ele diz o seguinte: vai com moral, vai com vontade e seja feliz como eu fui no Barcelona. E fechou dizendo o seguinte: seja feliz e estamos juntos. Quer dizer, o próprio Neymar dando força para o Paulinho, que foi uma das grandes transações. Mas olha, o cara para vender o Paulinho por 50 milhões deve ser bom de conversa, não é? Quantos anos tem o Paulinho, gente? 27, 29 anos. O Barcelona está quebrando as suas características, porque realmente o Barcelona, mas jamais contrataria um jogador de 29 anos. Agora está sobrando dinheiro do Neymar lá, né? Esse que é o problema. E como último destaque, Beto, o Lugano, o jogador de São Paulo, levou mais cartões amarelos no banco de reservas do que propriamente jogando. E nesse final de semana tomou mais um cartão. Só reclamando, só reclamação. E não joga nunca. Quando joga e toma cartão amarelo. E agora, sem jogar, tomou outro cartão. A diretoria não aguenta mais. Você falou que viu bastante futebol, viu o jogo do São Paulo? Vi o jogo do São Paulo. Achou que... De virada. Achou que o Cruzeiro jogou mais, São Paulo jogou mais? Não foi pênalti não, Beto. Tá. Até a gente já conversou isso no rádio, eu, o César, o Denis, o Edmar. Cada um tem a sua maneira de ver. Mas eu achei que não foi, não. Sinceramente, o cara se atirou lá numa jogada, até certo ponto, meio que numa voadora. Sim. Mas a interpretação do árbitro. Inclusive os árbitros que estavam nos comentários, os comentaristas das emissoras, dizendo a respeito depois de que não era para ter dado esse pênalti, não. Perfeito, perfeito. Mais algum destaque, João? Não, por hora não. Por hora não, né? Depois de 12 minutos, esse é o destaque inicial do nosso João Valdir de Moraes. E tudo isso, 12 minutos. O homem minutos? que mais fala no nosso programa. Muito obrigado, Joãozinho. Meu caro Denis Suidedos, você que fez bem em não ir para São Paulo nesse domingo, para não aguentar o 0-0, e dedicou esse final de semana a outros afazeres. Boa noite. Pois é, doutor, boa noite para o senhor, para os amigos, para quem está em casa. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem. Tudo sob controle. Verdade, até comentando com o Rafael Sereno hoje na Gazeta, eu fui mais uma vez na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Eu gosto de correr lá, é um lugar agradável. E como que o ser humano tem uma característica de nunca estar contente com o que tem, né? Porque eu moro em Cordeirópolis e eu reclamo de não ter um local para correr como Rio Claro tem, Limeira tem, Campinas tem, um local apropriado. O senhor também corre na rua, sabe que é difícil encontrar um percurso que a gente se enquadre, né? E talvez o cordeirópolense olhe para o Parque Cidade de Limeira e fala, puxa, poderia ter um parque desse aqui em Cordeirópolis, né? E talvez o limeirense, por alguns problemas de infraestrutura, olhe para a Lagoa do Taquaral e diga, puxa, o Parque Cidade poderia ser igual à Lagoa do Taquaral. Como o campineiro olha para o Parque Ibirapuera e assim vai, né? Só que o detalhe que me chama a atenção toda vez que eu vou lá, doutor, é que tem banheiro limpo, papel higiênico no banheiro e água gelada com copos descartáveis. E geralmente quando eu vou a Campinas, na Lagoa do Taquaral, eu vou de sábado ou domingo. Nunca fui num feriado assim, uma data comemorativa como ontem, Dia dos Pais. Então logo que cheguei lá, eu falei, não vai ter copo descartável. A primeira coisa que eu fiz foi ver. E tinha copo descartável, papel higiênico nos banheiros limpos e água gelada. Então, aquilo que deveria ser o mínimo, às vezes falta em praças públicas, a gente reclama sempre, né? E o detalhe do nunca estar contente, enquanto nós observávamos a vista com os pedalinhos de cisne, de caravela, etc e tal, chegou um cidadão revoltado, um campineiro, dizendo que a prefeitura tinha que colocar cobertura nos pedalinhos por conta do sol. Então, enquanto uns não tem lago, outros não tem nem pedalinho. Que coisa, né? O campineiro revoltado, porque e o sol não estava tão forte, hein? Mas ele com a namorada dando uma sugestão, uma explanação. Eu dei 3 voltas na lagoa e o cara tava lá informagando o gestor da lagoa. E o prefeito Jonas Donizete, doutor, ia gastar R$1 milhão para fazer a pavimentação dentro da lagoa. Porque quem frequenta lá ou já foi, percebe que é uma terra fina. E para quem faz caminhada ou corrida, é um piso de absorção tranquila. O impacto não é tão grande. E essas calçadinhas de aqueles cimentos intercalados ia ficar ruim. Então começou a fazer a obra. E a associação dos atletas lá reclamaram. Isso, eu vi isso aí. Doutor, foi um furdúncio tão grande que ele pediu para parar a obra. E ele vai fazer
só no começo ali da lagoa, que vai da Caravela até os Pedalinhos, para evitar o problema de idosos e crianças tropeçarem e caírem naquele local que é bem na entrada. Na demais área não vai fazer. Então mostra que ainda a manifestação popular conscientemente às vezes é a melhor saída, né? Então um investimento de R$1 milhão, ele vai gastar lá acho que 100 mil para fazer aquele pedacinho e não vai fazer o resto. E por outro lado, você não teve presente nessa cobertura esportiva, na cidade de Bebedouro tem um lago artificial que foi construído, que é construído no meio da cidade, e o lago exatamente porque é uma região muito quente, né? Não é servida por rios, não, é Bebedouro. Perto de Barretos ali, antes de Barretos, né? E é um complexo sensacional. É um lago artificial, todo urbanizado, em determinados trechos com esses trailers, né? Aí a população. E um centro esportivo na sequência, com campo de futebol, com uma opção de coisa lá também. A população acaba se encontrando toda nessa região de Bebedouro, que é uma cidade relativamente pequena, mas uma cidade muito aconchegante. Aliás, não pergunte de Bebedouro para o pessoal de Monte Azul, de Olímpia, né? Mas isso é legal, né, Denis? Eu acho que a gente deve exigir um pouco mais. O Parque da Cidade, para você ter uma ideia, me lembro muito bem na época, você sabe que o Parque da Cidade, Roberto, eu estava na secretaria nessa época, ele foi construído sem que nós soubéssemos. Depois que nós ficamos sabendo que ia ser inaugurado o parque, eu falei, mas o que é esse Parque da Cidade? Eu falei, não, o prefeito fez isso, fez aquilo e tal, não sei o quê. E aí está um negócio muito, muito frequentado, mas logo de cara, já com vandalismo nos banheiros, problema de falta de frequência do pessoal que vende água, refrigerante, essas coisas todas. Então, é uma coisa que a gente fica triste, né? A gente fica triste porque poderia ser muito mais aproveitado. E fica o exemplo, doutor. Lá tem uma associação que cuida do lago. Por que não se monta uma associação de, não moradores, mas frequentadores, né? Do Parque Cidade? Porque muita gente vai lá, se exercita e talvez não tenha uma voz, um grupo de representantes. Eles instalaram recentemente uma academia ao ar livre lá, mas não é essa academia que você vê aí em praça pública, que é ferrinho pré-moldado e pintado. Não. Academia de última geração. O senhor precisa ver. Tem academias aí de porte grande na cidade que não tem os equipamentos que tem lá. E eles se revezam, essa associação, para que eles possam fazer a manutenção, cuidar. Eles têm um caixa, eu até parei para conversar, eles pagam mensalmente um valor simbólico de R$10 entre os frequentadores, e eles usam esse dinheiro para fazer a manutenção dos equipamentos. Então, quer dizer, um espaço público, mas que tem uma manutenção do próprio frequentador. Então, um negócio legal, bacana. E para encerrar, doutor, o Mojimirim, quem diria, não? 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Mojimirim deu WO. Perdeu para o Ipiranga por 3-0. A Associação dos Atletas, o Sindicato dos Atletas, mandou uma nota na sexta-feira para a CBF dizendo que não ia entrar em campo o time, alegando salários atrasados que giram em torno de R$500 mil. Então a gente vê, 2017, né? Talvez há 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha o São Paulo Futebol Clube como exemplo de gestão, e o Mojimirim no interior também como exemplo de gestão. E hoje, passado algum tempo, nós vivemos todo esse processo e os dois clubes fora de campo tendo problemas. É uma pena. O Roberto, cada vez que fala do Mojimirim nessa situação ali, ele revira no túmulo ao vivo. Até porque o Mojimirim realmente era símbolo de organização. O Mojimirim, o Wilson Barros, era um senhor. Para mim foi um dos maiores dirigentes que eu vi que levava aquilo ali como empresa. O que o Mojimirim vendeu de jogadores, o que o Mojimirim deu início à carreira de treinadores aí, olha... O Vadão que iniciou o Carrossel Caipira, né? Exatamente. Naquele 3-5-2. Quem começou com 3-5-2 foi o Vadão no Mojimirim. E tinha aquela trinca, né? Leto, Rivaldo e Valber. Depois os três foram jogar no Corinthians e depois o Rivaldo foi para o Palmeiras. E pode pegar até 2 anos de suspensão de campeonatos com a marca da CBF. Muito triste, muito triste. Do Wilson de Barros e a gente se lembra do Ripoli também, né? Era outro que... O Ripoli era outro tipo de administração. Exatamente. Ele pagava pouco salário e pagava bastante bicho, mas ele era mais assim, tipo o presidente do Vasco. Eurico Miranda, foi mais Eurico Miranda, assim, exatamente. Ele era muito ele era muito, né? Era mais folclórico falastrão, do que né? Agora, o Wilson era administrador. Sim, exatamente. Muito bem. Só, Denis, tudo bem?
Então tá, lembrando a pergunta de hoje, qual o principal culpado da eliminação do Palmeiras, né? Tirando os jogadores, quem seria? Seria o técnico Cuca ou o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol. Tá certo? Olha, em vez dele agora, tá ali ouvindo a conversas, anotações, né? Concordando com algumas coisas, discordando de outras, e agora ele tem o mercado, né, totalmente aberto. Você pode vender para quem você quiser, de Limeira até Oiapoque, até o Chuí. Você vai vender ferro para o Brasil inteiro, meu caro César Roberto. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a quem nos assistem. Que bom, que Deus te ouça, né? Seria muito bom que isso acontecesse. Mas pegando a carolinha do Denis aí, e a sua também sobre parque aquático, sabe onde tem um parque aquático e é uma beleza, um lago artificial enorme, muito bem arborizado, com pista para caminhada, para quem gosta de fazer corrida, em Conchal. Conchal. Vem sendo construído já há uns 4 anos, mais ou menos, e vem ganhando reparos, melhorias a cada dia. É muito gostoso. Para quem gosta de correr, de fazer corrida, caminhar, Conchal lembra mais ou menos aquele de Bebedouro que você citou aí. Sim, mais ou menos. É até a maior. A extensão de Conchal é maior do que Bebedouro. Votuporanga também, né, doutor? Não, Votuporanga sim. Também, né? O lago artificial e foi aproveitado. Lá em Votuporanga fizeram um museu, né, Denis? Fizeram um museu dentro, esvaziaram o lago, construíram um museu e depois... E o que ajuda lá em Votuporanga é que tem aquele clube enorme lá, né? Sim. Tem um clube do lado desse complexo também que ajuda bastante. Legal. Votuporanga que não nos traz muitas boas recordações, né, César? Realmente, nem a mim. Nem a mim traz boas recordações. Mais um técnico sul-americano no futebol brasileiro. O Flamengo anunciou hoje oficialmente a contratação do Reinaldo Rueda, o colombiano Reinaldo Rueda, que foi campeão da Libertadores o ano passado com o Independiente, com o Nacional da Colômbia, né? E eu não sei, depois de Osório, depois de Gareca, depois de Bausa, tá chegando mais um aí. Eu, com sinceridade, tenho lá as minhas dúvidas se vai dar certo. O César, eu estava falando com meu filho, a hora que ele estava sendo apresentado, eu falei, eu acho que o Brasil está perdendo o bonde da história, com essa questão de trazer técnico de fora para cá. Nenhum está vingando, o César. Nenhum vingou praticamente, né? Porque o jogador brasileiro é indisciplinado. Uhum. Ele derruba o técnico a hora que ele quer. Tá certo, mas pode ser. E uma outra coisa que chama a minha atenção, quer dizer, você contratar um colombiano agora, no meio de uma competição, se bem que o Flamengo já foi, né? No Brasileiro, já perdeu a Libertadores e tem uma pequena chance, não, tem uma grande chance para ganhar a Copa do Brasil. E a Sul-Americana. Também. É aí que ele foi contratado. Para ganhar uma vaga na Libertadores, pode até ser, mas eu tenho as minhas dúvidas se vai dar certo. O Corinthians ganhou alguns pontos nesse final de semana sem jogar, né? Ele foi favorecido pela derrota do Flamengo, pela derrota do Grêmio contra o Botafogo, pelo empate do Palmeiras contra o Vasco da Gama. Quer dizer, navega em águas tranquilas o Corinthians. Por outro lado, fora das 4 linhas, a situação financeira do Corinthians é muito complicada. Foi divulgado na semana passada, até nós comentamos no programa de rádio, o balancete que o Corinthians divulgou nesse primeiro semestre. 482 milhões é a dívida do Corinthians. É impagável. E o Palmeiras um superávit de 30 milhões. Exatamente. Maior que a do Flamengo, inclusive. Eu me lembrei disso porque o Roberto disse agora há pouco que o Palmeiras não está recorrendo à cota de televisão, não está precisando. Mas com o estádio, o César? Não, sem o estádio. Só pagando juros. Sem o estádio. Olha o rombo de tudo isso. 482 milhões é a dívida do Corinthians. E olha que o time do Corinthians é um elenco baratíssimo, né? Baratíssimo, muito, quer dizer, não é isso que está causando esse rombo, certamente, né? Que coisa impressionante. Quase que dá para comparar, né, César? O Botafogo no Rio, que tem um elenco enxuto e tá voando. E o Corinthians em São Paulo. E o Flamengo, que tem um elenco super estimado, e o Palmeiras que... Eu gostaria de saber do Atlético Mineiro, porque o último título que o Atlético ganhou, o
presidente lá, fez uma dívida de 430 Alexandre milhões. Calil. E hoje é prefeito em Belo Horizonte. E eu acho que o atleta, a dívida do atleta deve ser superior à do Corinthians. Aí alguém pode nos questionar, né? Mas e as arrecadações do Corinthians, que todos os jogos na arena lota o estádio e tal? Todo esse dinheiro das arrecadações do Corinthians, em qualquer competição, ela é separada por um fundo, ela é investida num fundo para pagamento do estádio. Então nem na renda o Corinthians mexe. Está pagando só juro. Só juro. Sobre a Inter, Beto, ontem pela manhã, a Inter jogou lá em Osasco, empatou 0-0 contra o Audax. Com esse resultado, a Inter ainda continua liderando o grupo 2 dessa competição, foi até favorecida por outros resultados. A Inter está fazendo uma boa campanha nessa Copinha Paulista e volta a jogar agora no próximo sábado, às 5 da tarde, contra o Atibaia no Limeirão. E a gente vem falando aqui em todos os programas que a situação financeira da Inter não é nada boa, não se tem dinheiro, já começou a atrasar uma partezinha dos salários. Então, por favor, torcedor leonino, eu acho que chegou a hora de você contribuir com a Internacional nessa Copa Paulista. Sábado, 5 da tarde, contra o Atibaia. Vá, compareça, porque a Inter está precisando demais da presença do seu torcedor. Nas categorias menores, ontem o Leãozinho, que também faz uma boa campanha no estadual sub-17, venceu o Guarani de Campinas pelo placar de 2-1. Então a coisa está caminhando bem na Inter também, dentro das 4 linhas. Fora dela, no aspecto financeiro, é que o bicho está pegando. Pois não, Roberto? Roberto, eu recebi um zap aqui de um conselheiro do Palmeiras, uma reunião emergencial agora à noite lá na Sociedade Esportiva Palmeiras, e uma reunião liderada pelo senhor Mustafa. Eles querem a cabeça do Alexandre Matos de qualquer jeito. Então, uma reunião aí, fervendo os bastidores aí, liderado pelo senhor Mustafa lá, querendo a cabeça do Alexandre. É a enquete de hoje, né? Nada mais apropriado. Na sua opinião, quem que é o principal culpado pela eliminação do Palmeiras? O técnico Cuca ou Alexandre Matos, que aí o Mustafa Contursi está pedindo a cabeça, né, César? Tá. Então, mas aí a pergunta, o Alexandre Matos, ele entra em campo, ele bate falta, ele cobra escanteio, ele bate pênalti? Não. Alguém pode perguntar, mas o Cuca também não. Mas é o Cuca quem escala. É o Cuca quem escala. Então, numa dessa, ao invés de mandar o Alexandre Matos embora, por que não se manda o Cuca, que fez uma tremenda, como disse o Roberto agora há pouco, que eu concordo com ele, uma tremenda besteira na escalação do time na última quarta-feira? Sim, doutor, tem um detalhe rapidinho. Talvez por conta do contrato amarrado, ao qual o Roberto se referiu. Também. Sobre o Palmeiras, a reestruturação do Palmeiras, queiram alguns sim ou não, passou pelo Paulo Nobre, que dominou no peito, assumiu e falou: daqui para frente sou eu. Ele não é muito amigo da Crefisa, que é a parceira. E o que aconteceu com o Palmeiras? Algo muito semelhante do que aconteceu com o Independente. Enfiaram a mulher lá no conselho, colocaram um presidente que ela gosta, que é amiguinha, então ficou tudo no mesmo balaio só. Não tem oposição, não tem ninguém olhando, ninguém vendo. Então, eu quero saber o que vai ser do Palmeiras depois, quando essa parceria sair. Porque ela já é conselheira, quer ser presidente, oba-oba, dinheiro para todo lado. E depois? Sim. Aí eu quero ver. Só para encerrar, se eu fosse um alto mandatário do Palmeiras, eu dispensaria o Cuca, contrataria um novo técnico e reintegraria o Felipe Melo. Ele fez muita falta no jogo contra o Barcelona. Como fez falta também o Borja. Eu não sei o que o Cuca está insistindo nesse moleque que foi contratado agora recentemente. Mas não, o Everton, como é que é? Riley Davidson, né? Pô, o cara não tá jogando nada. E o Borja, que foi campeão da Libertadores, de Everson, que foi campeão da Libertadores ano passado, tá no banco. Para mim era jogo pro Felipe Melo, pro Borja e pro Jean, lateral, no jogo de quarta-feira. E olha que eu não morro de amores pelo Palmeiras, hein? Borrou. Você viu que ele fala Borja, cara? É Borja. 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 Uns falam Borja. É igual o Tchuk. É o Tchuk. Verdade, Tchuk. Na verdade, Você lembra do Tchuk lá? Quem é que falava Tchuk? O César. Tchuk. O Tchuk. Não acertava o nome dele nem a pau. Na verdade, o Borja não está rendendo nada não daquele futebol que ele foi contratado para jogar e na realidade, no Palmeiras, ele não mostrou por que veio. Ele joga mais ou menos no estilo do Michael Jackson, né?
Mais ou menos. Bem por aí, Doutor, e esse Daverson é o novo Borja. Pode escrever o que eu estou dizendo. Eu falei duas coisas, que o Borja não daria certo no Palmeiras e que o Everton Ribeiro racharia o elenco do Flamengo. Como rachou. Ninguém corre para um jogador que ganha 800 mil reais, com exceção do Neymar. Sim. Verdade. Tá aí. Muito bem, vamos agora acompanhar uma entrevista. Bom, lembrando a pergunta de hoje, 3404-5655, 5650-5659. Vários brindes. O Edmar, você me trouxe uma. Aqui, é um presente camisa, do nosso, né, querido Daniel Girato. Olha que bonitinha a camisa do Corinthians. Aqui, né? Uma camisa. Vamos dar um close aqui. Foca em mim. Aí, ó. Olha lá. Chute inicial, né? Do Corinthians, chute inicial. Bacana. A camisa P, número 10, olha lá. Tá certo. Isso aqui pro garotão. E essa aqui. Isso aqui é um abraço pro Renatão. Ele não perde um programa nosso. A Nova Itália Porcelanatos, ele não perde um programa nosso. Bacana. Falou, vou dar uns brindes lá pro doutor e ele vai dar uma bolsinha para cada um da nossa equipe. Bacana. Aliás, ele te deu um estoque dessa bolsa aqui, né? Nem tanto, mas ele vai dar uma para cada um. Então tá bom. Um dos brindes de hoje. Lembrando que você pode mandar também pelo WhatsApp 996997000. 996997000. Mande a sua mensagem, que é o mesmo número da coluna Dois Toques da Gazeta de Limeira, que é assinada pelo gloriosíssimo Denis Suidedos. Vamos acompanhar então a entrevista com o Cicinho, ex-lateral de São Paulo, seleção brasileira e tal. Um tempo atrás, Cicinho está mais velho hoje em dia, é verdade. Quase foi de muleta. César, faz tempo. Mas é isso aí, mas ele conversou conosco. Que nós temos, a gente fez, então ele está master já. Então, mas vamos ouvir, que sempre vale a pena, experiência desse craque do futebol brasileiro. Vamos lá. Muito bem, doutor Roberto Lucato, amigos do Segundo Esportiva, telespectadores. Estamos aqui em Iracemápolis, na querida Iracemápolis. Hoje viemos fazer uma entrevista especial com um jogador, um grande jogador do futebol brasileiro, que atuou por alguns anos no São Paulo, ganhou tudo pelo tricolor paulista. Depois foi jogar no Real Madrid, jogou ao lado de grandes craques como Ronaldo, Zidane, entre outros. Teve brilhante passagem também pela seleção brasileira, onde disputou a Copa das Confederações como titular, ganhou, conquistou o título da Copa das Confederações e teve a oportunidade também de disputar uma Copa do Mundo, em 2006, aliás, na Alemanha. Jogou 2 jogos, um como titular, o outro entrando no segundo tempo. Nós estamos aqui, então, vamos conversar um pouquinho com o Cicinho, o moço lá de Pradópolis, que hoje dá o ar da graça aqui em Iracemápolis. Tudo bem, Cicinho? Prazer ter você no nosso programa. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. Nossa, gostei Você fez um levantamento da minha vida aí, que bacana ouvir, legal. Não, mas é um prazer estar falando com vocês, estou aqui nessa cidade abençoada e vamos bater um papo bacana. Legal. Queria começar falando um pouquinho, você se destacou no Botafogo de Ribeirão, né? No Botafogo de Ribeirão Preto. Depois logo chamou a atenção do Atlético Mineiro e depois chegou ao São Paulo, que foi onde a sua carreira deu uma decolada no ano de 2004 e em 2005 você ganhou tudo com o São Paulo, desde o Campeonato Paulista até o Mundial no Japão. Conta pra gente um pouquinho dessa sua passagem pelo Tricolor e se o Tricolor é aquele clube que ainda mora no seu coração. Sem sombra de dúvida. Eu tive a felicidade, né, de começar num clube tricolor como o Botafogo de Ribeirão Preto e depois 3 anos sendo lapidado no Atlético Mineiro. Quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei sob muita pressão. Depois que o Cafu saiu, não teve outro lateral direito, isso era o que se falava, apesar de ter passado o Gabriel, o Belletti e entre outros, mas eu fui muito feliz na minha passagem no São Paulo e graças a Deus eu consegui conquistar títulos. Então, o título mais importante, que era Mundial, que era Libertadores, eu tive esse privilégio. Então, o São Paulo, de lá para cá, conquistou vários títulos. Mas esses 2, que é o que a torcida gosta, que é o que a nação são paulina é apaixonada, não se conquistou mais. Então, os jogadores vão se conviver com muita cobrança. E é o clube do meu coração, o clube que eu sou apaixonado, é o clube que eu torço, dá uma saudade imensa. Pelo São Paulo, o seu gol mais importante foi aquele contra o Palmeiras na Libertadores, aliás, um golaço, né? Sem sombra de dúvida. Aquilo ali, e até o Rogério deu entrevista depois, quando nós conquistamos a vaga para a final, ele falou, olha, dificilmente nós vamos perder o título desse ano, porque
ganhar no Parque Antártica de 1-0 do Palmeiras com gol de esquerda do Cicinho, então é que o título é praticamente nosso. Então gerou até assim, uma brincadeira, mas sem sombra de dúvida foi um gol que é memorável para mim, um gol que eu tenho guardado e que, graças a Deus, nos deu o pontapé inicial ali para a gente conquistar o título. Bacana. E depois desse ano meteórico com o São Paulo, né, em 2005, você acaba sendo contratado pelo Real Madrid. Um time galáctico, né, como é conhecido o Real Madrid, um dos maiores do mundo, um dos mais ricos do mundo. E ainda na época, claro que já deixando um pouquinho aquela equipe de galácticos com David Beckham, Zidane, Ronaldo, mas ainda você conseguiu pegar aí no finalzinho desses jogadores, né, no Real Madrid. Conta pra gente essa passagem sua pela Europa, que você começa muito bem no Real Madrid, né, se destacando, sendo titular da equipe, até ganhando a posição do Michel Salgado, né, que era um cara muito respeitado na lateral direita do Real Madrid. E depois também você acaba se transferindo para Roma. Conta um pouquinho dessa passagem na Europa, como que tudo isso aconteceu. Olha, eu fui contratado como galáctico, então essa é uma história boa para se contar, vou contar para o resto da minha vida. Então eu fiz parte dos galácticos, não vão existir outros. Então foi naquela época, Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, eu, Robinho, Júlio Batista, então Zidane, então foi maravilhoso, foi uma experiência muito bacana. E eu sempre tenho falado para as pessoas que eu me preparei para conquistar tudo isso, mas infelizmente eu não me preparei para quando eu chegasse lá. Então quando eu cheguei ali no Real Madrid, eu cheguei nesse status muito grande, consegui a titularidade, consegui conquistar título. O primeiro ano eu fui vice-campeão, o segundo ano eu fui campeão do Campeonato Espanhol. E aí eu tive essa ilusão de ir para Roma, no momento que eu estava muito bem no Real Madrid. E na Roma também fui muito feliz. Foram 5 anos, eu agradeço a oportunidade de ter jogado ali. Mas, como eu falei, o não ter me preparado para quando eu chegasse ao topo da carreira, isso me acarretou muitos problemas. Então tive muitos problemas extracampos, que todos sabem, problema com bebidas, problema com farras, problema com administrações. E isso me rendeu o quê? Me rendeu contusões, me rendeu desconfiança por parte de treinadores. E infelizmente isso aconteceu. Mas eu vivi e hoje eu creio que eu tenho que usar isso para dar testemunho para as pessoas que estão começando e até as pessoas que estão já chegando nesse topo aí, para que elas não venham se iludir, porque o sucesso, do mesmo jeito que vem, ele vai. O lado B do futebol é muito, muito complicado, sim. É um lado obscuro, é um lado muito, muito ingrato até com o jogador? Não é ingrato, porque cada um colhe aquilo que planta. Então as coisas estão aí abertas para quem quer. Então se existirem princípios, que nem eu vivo princípios da palavra de Deus. E esses princípios da palavra de Deus fazem com que eu pense não somente em mim, mas pense no próximo. Então, eu penso hoje o quê? Imagine se todo o dinheiro que eu gastei com bebida, com farras, com roupas, se eu tivesse gastado com trabalhos, digamos assim, com trabalhos com crianças carentes, ajudando o próximo. Então eu teria vivido de uma melhor maneira. Então eu teria empregado meu dinheiro com coisas mais edificantes. E isso que é o arrependimento que eu tenho. Ter gastado muito comigo e pensado pouco no próximo. Seleção brasileira, né? No meio desse tumulto, vamos dizer assim, de galáctico, jogador importante do Real Madrid, com muito status. Teve a convocação, né, primeiro para a Copa das Confederações, que você acabou sendo titular. Alguns jogadores, né, alguns importantes jogadores não foram convocados para aquela competição. E você teve a oportunidade de jogar, você, Robinho, né, o Ronaldinho comandando aquela equipe também, com o Adriano, Kaká. E acabou que uma goleada contra a Argentina, o Brasil conquistou um título importante também. E depois teve a Copa do Mundo, onde você também pôde atuar, era sempre uma peça muito, muito usada pelo Parreira na época. Conta pra gente essa passagem sua da seleção brasileira e o porquê que você acha que não conseguiu dar continuidade depois da Copa do Mundo. Olha, na verdade, a Copa do Mundo eu conquistei a minha, digamos assim, a minha convocação para a Copa do Mundo na Copa das Confederações. Então ali foi a peça-chave, ele estava muito centrado, muito focado no profissionalismo.
E depois que acabou a Copa das Confederações, aí em 2006 eu recebi essa convocação para a Copa do Mundo, foi aonde eu cheguei ao topo. Igual eu te falei, eu me preparei para chegar no Real Madrid, que era a melhor equipe do mundo, me preparei para chegar na seleção brasileira, que era e é a maior seleção do mundo, onde todos os jogadores almejam jogar, os brasileiros, óbvio. Mas o sucesso, quando eu atingi ele, eu já não soube mais o que fazer. Então o maior culpado foi eu. Eu preferi outro estilo de vida, eu preferi abrir mão do profissionalismo e viver uma vida de ilusão, vida de que o dinheiro pode tudo, o dinheiro ia comprar titularidade, o dinheiro ia me colocar nos maiores clubes, e não é dessa maneira. Como eu falei, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com certeza as coisas teriam acontecido de outra maneira, mas arrependimento? Tenho muitos, mas eu vivi, e como eu falei, hoje eu tenho que dar testemunho do que vale a pena e do que não vale. Muito bem, muito bem. Tá aí a primeira parte da entrevista, uma entrevista, né, bastante corajosa, bastante sincera aí do Cicinho. E um alento para você, César Roberto, que vive falando que está sempre duro, está sempre sem dinheiro. Você vê que muitas vezes o dinheiro em excesso prejudica? Verdade. Certo? Verdade, concordo com você. E por isso que eu não quero ter em excesso. Quero ter um pouquinho só para levar uma vida tranquila. Agora, bonito, né? O cara se abrir, falar que perdeu dinheiro com bebidas, com madrugadas. O Cicinho jogava demais. No Botafogo ele já apareceu atropelando. Eu fiz um jogo da Inter no Morumbi, uma quarta-feira à noite, em 2005. 2-0 para o São Paulo contra a Inter de Limeira, Beto. O que o Cicinho jogou de bola aquela noite foi um negócio estrondoso. Ele foi escolhido por unanimidade por todas as... E olha que naquela época, 2005, muitas rádios transmitiam jogos, né? Hoje várias já pararam. E todas elegeram o Cicinho como o melhor em campo. Jogava demais. Uma pena que foi pelo caminho errado e que isso sirva de exemplo para quem está começando. Sem dúvida. Você vai pedir a opinião do Roberto, mas antes mandar um abraço aqui para a Bernadette Grupo. Ela está acompanhando o nosso programa lá do marido, Aguinaldo. Valeu, Bernadette. Um abraço para você. E falar também que o Fernandão Carvalho me passou aqui uma mensagem que o Francisco, viu, João Valdir? Francisco Donizete Bueno, lá da Boa Vista, que é primo do policial Décio, também está ligado no nosso programa também. Deve ter multado o primo também, você não acha, João Valdir? Não tenho dúvida. Francisco, um abração para você, mas o seu primo não dava mole para ninguém, não. Tá certo. E aí, Roberto, o depoimento do Cicinho, o que lhe pareceu? Se ele tivesse esse vocabulário lá, quando ele estivesse perto do Adriano, lá, porque tinha apanhado, que ele não estaria vivo hoje, não, né? É que as coisas mudam, né? É só a experiência de vida que vai fazer com que a pessoa... Hoje ele é atleta de Cristo. Então, agora, no Real Madrid tinha o Robinho. Na Roma, o Adriano Imperador. Imagina o Adriano e o Cicinho. Tanto é que ele se perdeu na Roma, né? Até então ele não tinha um parceiro à altura dele. Aí ele encontrou o Adriano lá. Mas realmente, as palavras dele... que sirva de exemplo para todos. Foi, subiu, tomou tombo, é o que acontece com muitos jogadores. E o maior exemplo de tudo isso é o Adriano, né? O Adriano é imperador, pô. O título de imperador para um jogador igual o Adriano. Ele jogou a lama, né? O reconhecimento da Itália, Mas quando ele começou a se perder, você que é um seguidor do Adriano já há muito tempo? Mas eu acho que quando ele veio, voltou pro Flamengo. Eu acho que quando ele voltou pro Flamengo... Já voltou caído, né? Mas ali eu acho que complicou, porque ele estava em casa. A Inter deu de graça. A Inter deu, pode ir embora, pode ficar para mas no Flamengo, na hora de folga, ele ia pro povo onde ele gostava. O Adriano que foi importante pro penúltimo título brasileiro do Corinthians. Fez um gol, se não me engano. Mas foi um gol contra o Atlético Mineiro. Importantíssimo. Se ele não faz aquele gol, o Corinthians talvez não tinha sido campeão brasileiro. Sim, bem lembrado, colocou bem. Tá certo. Então tá bom. Então vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem abraços, daqui a pouco tem muito mais aqui na Segunda Esportiva. Te espero. Conheça o Terras de São Bento II, um residencial com tudo planejado para que você viva seu projeto de felicidade. O Terras de São Bento II tem lotes a partir de 250 metros quadrados e infraestrutura completa. Tudo isso em meio a um belíssimo paisagismo que se estende por ruas e avenidas.
Aproveite últimas unidades. Informações e vendas, acesse terrasdesombento.com.br. Realização Grupo Ingep. Baterias Boa Vista. Tradição e experiência que você confia. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 e 3452-4959. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, na Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Baterias Boa Vista. Rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro Tatu. Venha curtir momentos de lazer ao lado de familiares e amigos. Pesqueiro Tatu. Muita segurança e pesca esportiva. Aproveite para saborear as delícias preparadas na cozinha especializada em peixes diversos. Em especial o pintado na brasa. Traga toda a sua família e passe momentos de alegria e diversão. Pesqueiro Tatu. Via Jurandir Paixão, a 200 metros da entrada do bairro do Tatu. Faça sua reserva pelo telefone 3441-1811. Só pensando em ter lucro, sertanejo fajuto não sabe o valor da palma. Conheça os condomínios de alto padrão do Grupo Ingep. O Greville é um loteamento fechado que conta com segurança e tecnologia integrados a um lindo paisagismo, com rede de energia e telefonia subterrâneas, assim como o Világio São Pedro. Localizado a 5 minutos do centro de Limeira, com ampla área de lazer, quadra de tênis e espaço gourmet. Venha conhecer. Vendas 3404-1691. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Muito bem, de volta no segundo tempo da nossa Segunda Esportiva. Eu queria mandar um grande abraço aqui, voltando pro meu amigo aqui, pro nosso amigo Azael, amigo de todos nós. Sabe por quê, Roberto? Porque a esposa, né, e a filha querem assistir a novela. Ele fala, não, eu vou assistir a Segunda Esportiva. Ou vocês ficam aqui do meu lado assistindo, ou vocês podem dormir. Tá certo, Azael, tá certo. Sabe por quê? Essa Bibi não sabe se vai pro tráfico, se não vem pro tráfico, se vai, se fica com o advogado, se fica com o malandro, tá? Vai ser essa enrolação. Aqui não tem enrolação. Aqui não tem. Aqui tem João Valdir de Moraes. Dá uma olhada. Você acha que aqui... Como é que chama aquele que é o galã lá? Rodrigo... Santoro? Não. Fugiu o nome dele agora. Você acha, coloca ele perto do João Valdir, quem que é mais bonito, quem que é mais romântico? Não tem pra ninguém. O João Valdir é o nosso Rodrigo, eu não lembro o nome dele agora. Também não vejo porcaria nenhuma de novela. Então, se a Bibi conhecesse o João Valdir, já tinha trocado há muito tempo a vida do crime. Não subiria pro morro, com certeza. É isso mesmo. Então vamos aos abraços, começando por ele, o nosso cocada. Obrigado, Beto. Quem que é o telespectador Rodrigo aí? Lombardi. Azael Guedes. Rodrigo Lombardi, isso aí. Isso é daqui, fichinha, Azael, porque hoje eu me encontrei com o Isael. Mas isso aqui é Azael Guedes. Eu acho que é o Azael mesmo. Tá curtindo o programa. Morou durante 14 anos na usina Tabajara. Não é o mesmo. Não é o mesmo, João? Então, para você, Isael, o Azael, que morou lá no Tabajara há 14 anos, mora hoje no Santander, um grande abraço. Toda segunda-feira nos acompanha. Obrigado. Aliás, o Tabajara não tem mais nada lá, né, Roberto? Não. Destruíram a igreja, tem tiraram cana. tudo, só tem cana. Não tem, só ficou o pó da rabiara. O Marcelo, que mora no Morro Branco, eu encontrei com ele ontem na missa lá de São Paulo, Apóstolo, no Morro Azul. Torce para o Corinthians, aqui em Limeira torce para os dois. Também toda segunda-feira nos acompanha. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço para o Chuco. O Chuco, ele é segurança do Banco do Brasil, ali na praça, na Senador Vergueiro com a Dr. Trajano.
E hoje eu passei por lá e ele falou: César, manda um abraço para todos, não perco um programa. Tchuco, mora no Jardim Ipanema, torce pro Corinthians e é fanático pelo Segundo Esportivo. É Tchuco mesmo o nome dele? Tchuco. Que bacana. Tchuco, Ele é segurança do Banco do Brasil ali na praça. E qual é a origem dele, assim? Ele é, ele é asiático, ele é eu acho que europeu? É tcheco, né? Porque Tchuco deve ser tcheco, né? Ele é jogador de Tchuco. Um abraço, então, para toda essa patota. Como é que era o negócio que ele fazia com o Muchaco? Os negócios também, o Naldinho o João fazia. Valdir quebrou o cotovelo com o Muchaco. O João Valdir? É a história do O Muchaco. João Valdir, antes dos abraços dele, conta, você sabe fazer essa jogada do Muchaco? Sabia, não sei mais. Não sabe mais? Faz muito tempo, eu era garoto. Mas você teve alguma contusão com isso aí? Eu quebrei o cotovelo. Você quebrou o cotovelo? O apelido dele era João Lee. João Lee? É, porque ele sabia muito de Muchaco. O Bruce Lee já morreu, João Valdir? Quem? O Bruce Lee. Claro que morreu. Não, eu não sei, eu tô perguntando. Faz tempo. Faz tempo? Faz tempo. Quem morreu antes, o Tonico ou o Tinoco? Ambos. Eles morreram no mesmo dia pro acidente? Não foi no mesmo dia, mas morreram. Mas quem morreu primeiro, o Tonico ou o Tinoco? O Tinoco. O Tinoco? Então o primeiro foi o Tonico que morreu. Então o mais importante é ele morrer. O primeiro morreu porque caiu de uma escada. Quem foi? Tonico. Lembre-se sempre assim, 94. To e foi. O Tifi ficou. Você não erra nunca mais. Caiu da escada e subiu o elevador. Por falar em cair da escada, e o Alvarenga e Ranchinho? Quem morreu primeiro? Aí é pegar pesado, hein? É. Mas já foram os dois também. Também? Tá que nem o Nerds da Capitinga. Morreu. Então tá bom. Denis, vamos aos seus abraços então, meu querido. Doutor, um abraço pro Márcio Figueira, o Cavalo. Amanhã completa mais um ano lá da Academia Boa Bola de tênis. E segundo informações de bastidores, Cavalo vai pagar churrascaria para todo mundo durante toda a semana. Me exigiu presente já desde sexta-feira. Cavalo? Vem aí quarta-feira, pode trazer meu presente na quarta. Não precisa vir na terça para trazer meu presente. Mas que patife, que patife. Um abraço para ele. Um abraço para a Bia, a esposa do Fernandão, completa aniversário também na sexta-feira, Bia Carvalho. Para Claudete Rocha, o Zeca Tamiaso em Cordeirópolis e a todos que nos acompanham aí do outro lado da tela. Você esteve na casa da família da sogra Bia. do Fernando, Sogra a do mãe Fernando. da Bia, a então, dona Cida. Assim, você é um sujeito muito observador. Certo. Muito observador. Quem é que manda na casa da sogra do Fernando? A mulher ou o sogro? O Fernando. O Fernando? Fernando. Que coisa absurda. Chega exigindo tudo, quer melhor cerveja, melhor carne, quer o melhor assento, a melhor poltrona. Exige. Folgado. É aquele genro que chega na casa da sogra, põe a perna pra cima e não quer nem saber. Literalmente ele vai pra casa da sogra. Exatamente. Tá bom. A dona Cida, que é fã do João Valdir, e disse que quer ver o quanto antes aquela matéria do carrinho de rolemã, que fez um sucesso estrondoso. Só não fez tanto sucesso quanto a pescaria. É uma pena que a Bibi não te conheça, João Valdir. Eu fico com pena dela. Tem razão. Ainda mais que ela tá magrinha agora. Mas você sabe que eu não acho essas coisas, não? Não, é? Não. Tem coisa de quem que você gosta lá da novela? Quem que é uma pessoa que... Eu sou mais humilde. Aquela que joga lá? É Paulo Oliveira, meu Deus do céu. Paulo Oliveira. É Paulo Oliveira. É a policial? É. Aquela não tem pra ninguém, né? Não tem? Não tem. Eu acho a mais bonita do Brasil. É, do Brasil? Eu acho. De atriz hoje em dia é a mais bonita. É. Vamos, João Valdir, você está sonhando agora? Não, você está devagando, você tem que falar, você está com o microfone na mão para falar, meu amigo. Está perguntando, eu estou respondendo. Não, você está pipocando, vamos. Então vamos lá, um alô especial aqui para o Natalino Augusto, é morador do Gustavo Piscinini, e também para o Lúcio, da CPQEL, que está sempre ligado aqui com a gente. Outro abraço é para o José Wilson Lima Aparecido, a esposa a dona Nora, a Luciana Cristina, o Fábio Henrique, e são moradores da SECAP. E também o Cícero Silva, do Jardim Canaã. Não perde um programa nosso. Tem aqui outros alôs. Ô, João, pera um pouquinho, antes de você continuar com a Lu aí, eu quero fazer um registro interessante. Toda segunda-feira, você vê quando a pessoa nasce para coisa ou não nasce. Toda segunda-feira, o César Roberto traz a listinha dos nomes que ele vai dar um abraço. E toda segunda-feira, invariavelmente, ele faz uma bolinha de papel. E aí, de longe, assim, ele está a 3 metros, mais ou menos, do cesto de lixo. E o César é a 18ª semana que eu conto. Verdade. Mas ele mira, ele quer jogar no serviço. Ele erra tem 2 cestos. Ele erra toda segunda-feira. Aí no final do programa ele pega a bolinha dele e fala, mais uma semana que você não caiu na cesta. Que coisa, César. Você não nasceu para jogar basquete. De jeito nenhum. Não.
Tô mal de pontaria. Pela mal de madrugada. pontaria. Olha... E nem para mexer com espingarda, com revólver, né? As coisas de pontaria, de mirar, sou péssimo. Cuidado para ir em banheiro público, porque muitas vezes também você... Não, aí não, né? Ali não, né? Você tá louco? Tem áudio. Só para fechar então, um alô especial aqui pro João Batista Filho, que é morador da SECAP também, Paulo Henrique Sub-15 é o filho dele. E também o Kiko Como é que é? Chama Paulo Henrique Sub-15? Não, Paulo Henrique, o Sub-15 é o filho dele. Não, como é que chama o filho? João Batista... Esse é o pai? É o pai. É o pai. E o Paulo Henrique é o garoto Sub-15. É o Sub-15. Que não perde um programa nosso. Tá certo, um abraço pro Sub-15, pro Paulo. Claro, para todos eles, né? Claro. E o Kiko da Autoescola Kiko também, que tá ligado com a gente. Tá ligado no programa? Perfeitamente. Já fez janela com ele já? Já, né? é gente boa. Então tá bom. Hoje o Kiko tá meio que falando em japonês. Ah, é? Por que, João Valdir? Porque ele mexe com aquele negócio de Ikebana. Como é que é? Ikebana. Ikebana. Sabe o que é, né? É um enfeite. É um enfeite. Enfeite que faz... primeiro você faz um curso. Juntamente com as pessoas de origem japonesa. Você lembra quando você entrevistava para a Hora da Notícia o Hiroshi Hiroshizane? Hiroshizane. Gente fina, barbaridade. Faz tempo finíssima, que eu não vejo, né? Faz tempo que eu não o vejo. O professor Hiroshi. Professor Hiroshi. Muito bem. Mais algum? Não, por hora só. Manda um beijinho para Bibi. Fala, Bibi, eu tô te esperando. Bibi, não vai ser agora. Não vai rolar. Tá bom. Vamos lá, Roberto, então, com seus abraços. Um abraço vai para o Dorival, lá do Nossa Senhora das Dores. Ele torce para a Internacional e para o São Paulo e está bastante preocupado com o São Paulo. E o Cláudio Alves, lá do Parque Poli, também torcedor da Internacional, que não perde um programa nosso. Então, um grande abraço para o Dorival e para o Cláudio Alves. Muito bem. Edmar? Vamos lá, então. Um abraço para o Marquinho Jesus, meu grande amigo, foi gerente por muito tempo da ReHap. Tá bem no Cartola, ele joga com o time Roque Limeira, está bem posicionado na Liga da Gazeta. Meu grande abraço ao roqueiro Marquinho Jesus. Um abraço, doutor, especial para o Vitinho Pócia da Guts, faz aniversário hoje. Grande torcedor do Independente, Vitinho Pócia. Forte abraço, meu amigo. Muitas vendas aí na Guts. Felicidade para você. Um abraço para o Chibiu, que jogou muito tempo na equipe do Oron, campeonato amador aqui de Limeira, jogou também no Nova Itália. Chibiu faz aniversário amanhã. Tô com saudades do amigo, faz tempo que eu não vejo o Chibiu. Um abração também especial para o aniversariante de ontem, o Gregory Book. Não canso de mandar abraço para ele. Valeu, Gregory Book. Mandar um abração para o senhor também, doutor. Gregory. O Gregory, um grande fisioterapeuta. Tem lá o Instituto Evolução na Vila São João. Apenas 30 anos de idade. Imagine que vida pela frente de sucesso que tem o Gregory, né? Então, parabéns. Muita saúde e muitos anos de vida. E um abraço para o doutor Adolfo Navas. Amanhã vai dar uma examinada no joelho. Tá feia a coisa. E ele vai se lembrar de tudo que você escreveu na internet, no Facebook, quando ele errou o campo. Então amanhã fala, hoje é meu dia, o dia da vingança chegou. Você pode ter certeza, ele vai errar o joelho. Doutor na direita. Tá certo. E sábado vem o Atibaia aqui. Ah, é? Fazer homenagem. Lembra ele, Edmar, antes da consulta. Gente, o Corinthians só joga semana que vem, mas eu tenho uma dúvida, eu estava batendo papo. E todo dia eu fico durante 20 minutos, meia hora, batendo um papo com meu filho a respeito de futebol enquanto ele está jantando. Exigência dele, eu adoro. E é impressionante, né, como os canais, como os programas de televisão, né, eles puxam a sardinha para o Flamengo, é um negócio impressionante. Né? Quer dizer, se aqui em São Paulo acontecesse 20% do que acontece em relação ao Flamengo, em relação ao Corinthians, o Corinthians é o time mais odiado, já né, por muitas torcidas. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, hoje durante a entrevista, a apresentação do novo técnico do Flamengo, o Rueda, aliás, já fizeram brincadeira com ele? Quem que falou no programa de esportes hoje? Foi eu. Fizeram? Você que falou, Denis? Qual foi a brincadeira? Fizeram algumas manchetes visionando um fracasso, né? Que o técnico do Flamengo seria encontrado com a Rueda na mão, que tá com a Rueda solta e por aí vai, né? Não vai passar um mês, vai ser o Zé Ruela. O Zé Ruela também. Mas aí, é claro que o Corinthians está despertando essa revolta na crônica esportiva carioca. Me entendam bem, na crônica esportiva carioca. As outras torcidas, tudo bem. Agora, eu fiz uma pergunta uma vez para o João Valim, e a Inter manteve uma série interessante de jogos invictos, né, Edmar? Uma série bacana. E aí eu perguntei para ele aqui, falei, quando perder, você está preparado para perder? A Inter perdeu, acabou perdendo, acho que 2 partidas seguidas, empatou uma terceira. Perdeu a primeira partida para o Flamengo de Guarulhos por 1-0
no Limeirão, eu acho que a Inter ficou 9 ou 10 partidas sem perder. Bom, para não enrolar, eu estou desconsiderando o fato do Corinthians ficar algum tempo sem jogar, porque eu acho que vai ser benéfico para o Corinthians, particularmente eu acho que vai ser legal. Dá para entrosar o time e tal. Agora, e aí, esse Corinthians vai levar essa invencibilidade até o fim do Campeonato Brasileiro? E se perder, vai acontecer alguma coisa? César, rapidinho. Não acredito que vá até o fim com essa invencibilidade. Virá um tropeço, sim, pelo meio do caminho. E mesmo vindo esse tropeço, ele vai manter essa estabilidade. Para mim, o Corinthians já é campeão brasileiro. Curto e grosso. Denis, vamos lá. Doutor, o duro não é o Corinthians tropeçar, o duro é os outros times. Não, perder, objetivamente, perder. Não, se perder, eu acho que mantém o ritmo, não vai cair, não. É psicológico, o time tá bem focado. Mas você acha que é possível chegar invicto até o final do campeonato? O Carille deu uma entrevista recentemente admitindo essa possibilidade pela primeira vez. Falou, olha, é possível. É difícil, mas não é impossível. Mas eu acho que o Corinthians tropeça assim, não vai até o final sem perder, não. Obrigado. Eu acho que é uma missão impossível. Não tropeçar, não perder. Eu acho que perde, mas se reabilita e consegue o título. Eu acho também muito difícil. Eu acho que vai acabar perdendo, mas vai perder de 1-0, assim como vai ganhar de 1-0, né? 2-1, aquele jogo apertado, aquele jogo do Corinthians, lá do Tite, lá de trás, né? 1-0, 1-1, 0-1. Vai ser bastante apertado e eu acho que não muda nada. Perde, mas vai ficar naquele 1-0, naquele... Entendeu? Entendi. O próximo jogo já vai para 1-0 de novo. Não vai ser um Brasil e Alemanha, né? Não tem jeito. Doutor, eu achava que o Corinthians ia perder para o Atlético Mineiro. Tinha quase certeza que a invencibilidade terminaria ali. Eu acho que o Corinthians tem 3 jogos arriscados nesse segundo turno, que eu apontaria como prováveis derrotas. O senhor vai até achar que é mentira que eu vou falar. Chapecoense em Chapecó, eu acho que o Corinthians vai tropeçar lá. Vai ser naquele jogo atrasado. Santos na Vila Belmiro. Eu acho que é um adversário complicado. E uma derrota certa para o Flamengo no Ninho do Urubu. Aliás, eu acho que são 3 derrotas. Eu estou perguntando isso, gente, porque para mim o Corinthians era para ter perdido exatamente contra o Flamengo. Aliás, contra o Palmeiras já se esperava, né? Sim, contra o Palmeiras se esperava. Mas o Palmeiras não jogou nada também, mas, né, Beto, Roberto? era o jogo, era a preleção mais fácil que tinha para o Palmeiras. Nós não estamos fazendo um bom ano, se a gente ganhar do Corinthians tudo vai ser esquecido. Tomou um vareio de bola. Mas o jogo contra o Flamengo era para o Corinthians ter perdido aquele jogo, é impressionante. Por isso que alguma coisa me diz que o Corinthians pode sim chegar com essa invencibilidade mais longe do que a gente está imaginando. Bom, vamos acompanhar. Fernandão Shampoo, semana que vem a segunda parte, então, do nosso glorioso Cicinho. Tá legal a entrevista, a gente deixa para a semana que vem com futebol também. Agora nós vamos ver a Academia Boa Bola, fez uma parceria com a Aril e está desenvolvendo um trabalho bacana com crianças excepcionais aqui da nossa cidade. Vamos lá. Limeira é uma das cidades da região que mais se pratica o tênis. Academias, clubes e até professores particulares estão ajudando a expandir a modalidade, que cresce a cada dia. Mas existe também a parte da solidariedade, de amor ao próximo. Pensando nisso, o instrutor Márcio Figueira, o Cavalo, abriu as portas da Academia Boa Bola para crianças especiais da Aril, a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense. Elas estão frequentando o local todas as sextas-feiras, das 9 às 10 horas. Eu tô achando um projeto muito legal, conhecer o tênis, o esporte. Eu nunca tinha jogado, praticado, mas é muito legal, muito bom. Eu tô gostando bastante. Muito bom. É da hora jogar tênis. Eu faço esporte também. É bom também. Eu gosto mais de jogar, né? É bom jogar. Tem que praticar mais, né? Viajar, jogar, conhecer os outros países também. É isso aí. Ganhar o primeiro lugar. Não importa perder, ganhar. É assim. Jogo é jogo, né? A parceria tem o objetivo de ampliar o esporte para os deficientes da cidade. E o mais importante, todo o material é fornecido pela academia. Nos olhos destas crianças, a alegria por estar praticando esporte.
É muito importante, porque você pode ver, o tênis é um esporte bem elitizado, né? É uma oportunidade que o Márcio está dando aqui através, né, da academia dele, é uma oportunidade muito, muito importante para eles, né? Porque é onde os meninos da instituição conseguiriam um projeto desse, porque é um projeto, sabe, o tênis por si só é um esporte bem caro, então a oportunidade que o Márcio está dando para nós é muito legal para Arildo de Limeira. É um esporte mais, né? Porque isso aqui, o tênis é um esporte bem, sabe, a pessoa tem que ter muito controle emocional, isso para a vida deles, para a vida de qualquer um é muito importante, sabe? O tênis não você tem que se concentrar, é só você contra alguém, então sabe, isso vai ajudar muito na vida deles, não só na parte esportiva, mas como na vida do dia a dia, que esse é o objetivo nosso, Nário, né? Tentar deixar esse pessoal bem mais integrado na sociedade. O tênis vai dar grandes oportunidades para ele, eu acredito nisso. A intenção da parceria com a Aril foi promover o esporte tênis para essas crianças, porque não é um esporte muito acessível para todo mundo, é um esporte muito elitizado. Então eu tive essa ideia de promover essa parceria para poder passar o tênis para eles também. Ajuda bastante na parte física e na parte motora, assim. Na psicológica também, porque ele tem que pensar no movimento que ele vai fazer. Então ajuda bastante isso ele também. A Academia Boa Bola está situada na Avenida Araras, número 420, na Vila Glória. Muito bem, parabéns ao aniversariante, aí, o professor Márcio, né, amanhã, e também ao Japão. O Japão é um grande instrutor também, grande tenista, né, e bate com uma facilidade impressionante, né? Sensacional o Japão, dá gosto de vê-lo jogar, né? E o Márcio Figueira, também carinhosamente apelidado de cavalo, não por menos, viu, Roberto, porque ele se irrita na troca de bola. A hora que ele troca 3, 4, 5 vezes, na quinta ele já manda uma, aí ele erra, porque ele é muito forte a bola. Parabéns, Aliás, como foi parabéns. O Catraca no torneio de fim de semana em Piracicaba? Perdeu porque jogou com o melhor da academia. Com o professor, ele até falou para mim na sexta-feira, mas perdeu, 7-6, 7-6 segundo, ganhou o segundo 7-6 e depois no tie-break. Ele disse que o professor, né, o adversário dele, é o professor da academia lá de Piracicaba, saca 200 km por hora. Imagina. Agora, tirar o chapéu pro Márcio, né? Essa iniciativa dele aí, não só de patrocinar isso para essas crianças, além do uniforme, é sensacional. Isso é coisa para prêmio, não é para outra coisa. Bacana. Parabéns a todos os envolvidos aí na academia. Falar um pouquinho de Copa do Brasil, gente. Teremos essa semana 2 partidas, né? De olha, sejam jogos de ida, mas já pode definir alguma coisa, na sua opinião? Doutor, o Botafogo está embalado, está bem. O Jair Ventura coloca o time em reserva, ganha do Grêmio e pega o Flamengo, que está vivendo um momento conturbado. Mas eu acho que essa chegada do Reinaldo Rueda vai dar uma motivada legal no Flamengo. Eu acho que o elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Botafogo. Na minha opinião, passa o Flamengo. E quanto a Grêmio e Cruzeiro, é um adversário, é um confronto. O Grêmio é favorito pelo Campeonato Brasileiro, por estar na Libertadores também. Mas eu acho que o Cruzeiro, mesmo perdendo para o São Paulo, tem chance de tirar o Grêmio na Copa do Brasil. Mas se der a lógica, Flamengo e Grêmio, e o Grêmio campeão. E o Grêmio campeão, na sua opinião? Roberto, alguma coisa para acrescentar aí? Não, eu acho que vão fazer de tudo para o Flamengo levar um título esse ano. Eu falei Grêmio campeão, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão. É Flamengo e Grêmio a decisão, e o Flamengo campeão. Flamengo campeão, é isso, Roberto? Ah, com certeza, eu acho que vão fazer de tudo. Mas de tudo para o Flamengo levar um título esse ano. Para o ano não ser de todo perdido, né, Roberto? Vitorioso. Perfeito. Joãozinho? O elenco do Flamengo, Beto, a gente tem que tirar o chapéu. É um belo elenco. Eu acho que tem tropeçado em determinados momentos, tropeçou inclusive nesse final de semana. E, diga-se de passagem, é um time forte, aguerrido, é o Botafogo. Mas o Flamengo é forte também. Eu acho que tem condição de chegar lá. Nossa, mas você falou e não falou nada. Como não eu falei? Nunca vi tanta coisa. Então você quer que eu diga direto? Eu quero que você... Flamengo campeão. O Flamengo é campeão. Mas com ajuda ou sem ajuda? Com ajuda. Com ajuda, CBF? Com ajuda, eu acho. Ah, você acha? Eu acho que... Até porque tem um bom time, mas se ajudado, melhor ainda. Melhor. Como ajudaram o São Paulo ontem. Tá certo. Ah, você concorda com isso? Eu quero ver você falar isso na frente do Fernando Carvalho. Por quê? Você fala na frente dele? Claro, eu estou falando aqui, ó. Tá bom. Aliás, eu estou vendo aqui o Roberto recebeu os papéis. Mandar um abraço para o Sidney Leocádio, lá do Parque Porto. Um abraço para todos nós. Não perde uma segunda esportiva. Graças a Deus que o Roberto voltou para o sorteio. Ele me dá sorte, até ganhar uma moto na época da casa. Olha, Sidney Leocádio aqui. Também é um grande empresário. Muito bem, tá aí o nosso Sidney Leocádio. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui que veio pelo nosso WhatsApp. Boa noite a todos da equipe. O Palmeiras tem que trazer o Mancini, Paulo Bilato. Poxa, por que não?
Terminou, doutor. 0x0. 0x0. Santos e Fluminense. Tá bom. E alguma novidade da Bibi? Não, eu não tô. Eu pulo uma novela, eu assisto uma e pulo outra. Eu não tô vendo essa. Boa noite, gostaria de participar dos sorteios, dar também os parabéns para toda a equipe Segundo Esportiva. Clodoaldo, lá do Nossa Senhora das Dores. Obrigado, o Clodoaldo. Denis, e aí, o que dá a Copa do Brasil? Doutor, mais uma competição brasileira que a Conmebol atrapalha, né? Porque o Grêmio e o Botafogo na Libertadores vem a questão de priorizar. Eu também acho que o Flamengo deve ser campeão da Copa do Brasil, mas o Botafogo vai vender muito caro essa competição. Eu tenho visto jogos do Botafogo, tá jogando redondinho. Eu acho que se não ficar com o Flamengo, fica com o Botafogo. Um dos dois times do Rio leva. Aliás, na minha opinião, o Botafogo tomou uma grande lição contra o São Paulo, porque o Botafogo menosprezou o São Paulo, especialmente no segundo tempo. Mas às vezes isso é bom. Mas exatamente, isso faz o time... eu acho que o Botafogo está crescendo desde então. Vamos lá, então, mandar um abraço aqui para o Aguinaldo Guimarães, né? Tá dizendo que a culpa da eliminação do Palmeiras foi do técnico Cuca. E lá do Vitório Lucato, o maior culpado da eliminação do Palmeiras para mim foi o Cuca. Coloca meu nome no sorteio, Celso Leocádio, pai do Maxwell, melhor jogador da Copa Gazeta Sub-13. Olha o pai do Maxwell. Vai jogar a Copa Gazeta Sub-9, acho que é a próxima. Valeu, tá falando lá do Vitório Lucato. Grande Maxwell, marcou muito prazer. 115 Copa Gazeta. Só um detalhe sobre sub. Teve a final do Sub-13 esse final de semana e alguns pais me mandaram WhatsApp reclamando que o jogo estava marcado para as 8h30 da manhã e a Praça de Esportes do Jardim São Paulo só foi aberta às 9 da manhã. Então, o pessoal aí da Liga, da Praça de Esportes, entrar em consenso com relação ao horário, porque horário é horário, né? Roberto, nós acabamos de falar com relação ao Botafogo que menosprezou, né, e pode trazer fruto com isso. Será que essa desistência do Grêmio, quando o Grêmio disse, nós vamos parar o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians já é campeão e tal, não pode atingir o plantel do Corinthians, não? Pode ser. Mas então, aliás, o time que mais está incomodando o Corinthians psicologicamente é o Grêmio, né, César? Eu acho que não, Beto. Não. Permita discordá-lo, mas eu acho que ninguém incomoda o Corinthians, não. Aliás, nós não estamos que incomodar com ninguém. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Juliano Fonseca, lá do Residencial Nobre Vila, e boa noite a todos. Parabéns por mais uma excepcional transmissão do jogo da Inter. Opa. O Edmar e toda a equipe são fenomenais. Para mim, o maior culpado é o Cuca. Que legal. Aqui o Juliano Fonseca. Ô, Juliano, muito obrigado, cara. Fiquei feliz, hein? Compensou em Dia dos Pais ir lá para Osasco para ouvir esse elogio. Muito obrigado. Aí. César. O Flamengo elimina o Botafogo. No outro jogo, uma meia zebra da Cruzeiro. Final, Flamengo e Cruzeiro campeão na Copa do Brasil. Olha, então todo mundo não tem unanimidade na nossa equipe aqui. O que o João está cochichando agora aí? Qual é o problema, João Valdir? Não, é só um destaque final. Eu ia perguntar um negócio para o Roberto. Eu tô com pergunta ao vivo mesmo, não tem problema. João, não temos segredo aqui, Não tem João. segredo, aqui não tem realmente. Não, é que eu tenho como destaque, o presidente do Palmeiras, Roberto, exaltou aí a segunda camisa mais bonita do mundo, a do Palmeiras. E, aliás, foi escolhida por uma revista internacional chamada 442. E, por esse motivo, ele disse o seguinte: elegeu-se a terceira camisa do Palmeiras, que foi lançada no início do mês, como a segunda mais bonita do mundo. Não acredito. Um lindo tom de ouro com tonalidade verde. Tá bom. Pergunta que eu ia lhe fazer. Não dá tempo, João, acabou o programa. Olha, o Cuca para 150 é o maior culpado, o dirigente 92. Então tivemos total de 242 participações. Cuca ganhou então 150, o dirigente, o Alexandre Matos, por 92. Vamos rapidão aqui, Roberto, porque você é o homem, você é o cara. Então são 5 camisetas, as primeiras são as 5 camisetas. A primeira vai para Beatriz Santos Silva. Adélia Cavic, a Grota, ganhou a primeira camiseta. Edmar, você consegue aí? Opa. Muito bem. A segunda camiseta vai para Daniel Denis, lá do Lagoa Nova, ganhou a segunda camiseta. Manda um abraço, o Danielzinho tá nos acompanhando lá no Lagoa Nova. É? Grande Danielzinho, tamo junto. Bacana. Ângela Regina Giorgetti, do Jardim Ouro Verde, ganhou mais uma camiseta. E a outra camiseta vai para Zélia Aparecida da Silva Cordaço, do Jardim Palmeiras. Agora a camiseta da Inter vai para Luiz Rodrigo Pereira, lá do João Meto. Luiz Rodrigo Pereira, deve ser da Semápolis, né? Da Inter ou do Corinthians?
Do chute inicial falei errado, chute inicial Corinthians. Agora é a bolsa do Nova Itália, porcelanato. Fernando José Pedroso, lá de Jardim Nereida, e a bola. O prêmio principal de hoje, uma bola. Olha, e a semana que vem, possivelmente, aí tem ingresso para... Obrigado, Roberto. Ingresso para Olambra, que eu sei que todo ano você vai, o César vai comprar flores e samambaias. E a festa do Peão de Limeira, que está se aproximando também. Teremos aí ingresso para você que está aqui no Segundo Esportivo. E agora, a bola... Não acredito. Vai para o Silas Greve. Mas é muita sorte. Mas é impressionante. Porque, olha, o Silas, eu vou dizer uma coisa para você. Se chover o Maguila, cai a Bibi no colo dele. Olha, né? É impressionante. Que fazem. Então tá muito bom. Gente, não dá espaço para mais nada. A pergunta depois você faz. É só você sair aqui. Você faz a pergunta. O telespectador vai ficar querendo saber qual era a pergunta. Qual que é a pergunta? Então faça. Não deixa o telespectador. Qual é a primeira camisa mais bonita, Roberto? É da Inter. Da Inter de Milão? É. Tá certo? Podia ter dormido sem essa. Rapidinho, tá vendo? Então tá bom. Zezinha, um abraço. Obrigado. Boa semana. Valeu. Denis. Boa semana a todos e até segunda-feira. E volta ao Campeonato Amador nessa semana. Volta ao Campeonato Amador, já com julgamentos feitos, tudo bonitinho. Beleza. Boa semana a todos, um abraço. Roberto. Boa noite, um grande abraço a todos. Tá aí. Valeu, doutor. E o futsal de Limeira começa amanhã. Já tem a primeira rodada e amanhã na Gazeta todos os jogos. Tchau. Valeu. Só o último detalhe, só para acabar com o Cuca de vez. Sexta-feira ele pediu a renovação do contrato do Egídio e do Fernando Praz. Talvez tenha possibilidade de permanecer em 2018. Jesus. Olha lá, esse é o Cuca. Obrigado, amigos. Excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.